Boa noite, pessoal. Estamos em mais um culto online, virtual. E apesar de ser esquisito, né? Não é esquisito para a Igreja de Cristo passar por tempos de tribulação e tempos de angústia. Nós estamos aí em um momento de tensão, um momento de ansiedade para todos, sejam aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem, aqueles que estão bem financeiramente, outros que não estão bem financeiramente, aqueles que estão aqui ou estão em outro país. É um momento onde a dificuldade tem atingido por igual a todos. O pessoal tem falado muito a respeito da questão da igreja estar fechada, né? A igreja não está fechada, a igreja está aberta, muito aberta, nesse momento está aberta na sua casa e Jesus está aí presente. Temos alguns avisos a falar para vocês, né, antes de nós iniciarmos a nossa palavra, né? Enquanto você vai buscando a sua Bíblia, pegando água, indo no banheiro, seja lá o que você tiver que fazer agora, esse é o momento para você se preparar. Nós postamos algumas coisas, né, relacionadas aos devocionais da igreja. Eles estão funcionando. Esses devocionais chamados Fruto na Crise, né? Espero que você compartilhe, que você assista, comente com a sua família. Eles foram produzidos e conforme for a aceitação deles, a gente pretende continuar com eles, né? Esse momento devocional. Porém, eu queria que você, especialmente nesse tempo de dificuldade, você estivesse consumindo eles e compartilhando, né? Outra coisa importante é não esqueça de falar para as pessoas que nós estamos querendo ajudar os idosos e queremos ajudar as pessoas do grupo de risco a ir na farmácia, no mercado, e também pessoas que talvez queiram conversar, estão passando um momento de ansiedade, que você possa estar falando que a nossa igreja quer ajudá-los. Nós, como igreja, queremos estar atentos, queremos ajudar como pudermos nesses momentos de dificuldade. Então, esses são alguns avisos que a gente deixa para vocês. Coisas importantes estão acontecendo, né, nesse tempo. As pessoas estão buscando oportunidades, né, para abençoar a vida de outras pessoas nesse período de quarentena. A Faculdade Batista Pioneira de Giz está disponibilizando um curso gratuitamente para você assistir online, EAD, ensino à distância, chamado de Doutrinas Bíblicas Básicas. Esse é um curso que eu pretendo fazer com a igreja ainda, mas como está disponível agora, você pode fazer agora. De quem sabe no curso eu consiga avançar mais ainda, né? O nosso curso ele segue pausado em tempo indeterminado devido à questão do coronavírus, né? Qual que é a nossa posição atual sobre isso? O governador, o presidente, a gente segue em primeiro lugar os decretos municipais, enquanto isso não mudar, nada muda. E em segundo lugar, também nós estamos de olho relacionado ao pessoal da saúde, o pessoal da saúde tem a orientar, né? Então, nós não queremos, por enquanto, voltar a fazer culto presencial, porque se assim o fizéssemos, teríamos que repartir o nosso povo. Fazer um culto para o pessoal que não está no grupo de risco e um culto para quem está no grupo de risco, né? Então, a gente não acha muito certo isso, não. Então, continuaremos online tentando alimentá-los. Bom, tendo dito isto, vamos para a palavra de Deus. Nós gostaríamos que você fechasse seus olhos agora nesse momento, e esse é o momento para você pedir a Jesus que esteja presente. Querido Deus, querido Pai, eu queria pedir ao Senhor que estivesse abençoando cada lar e cada casa que nesse momento agora está nos assistindo. Abençoa esse lar agora, Deus, que está sendo atingido pela Tua palavra nesse momento. Queria que o Senhor estivesse tirando a ansiedade, trazendo a esperança, a confiança, que a nossa fé estivesse firme no Senhor. Nos ajude, Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 até o versículo 17, mas ela vai seguir no capítulo 4 até o capítulo 4, versículo 1 até 5. Então, repetindo, né, nós vamos ler de 2 Timóteo do capítulo 3, do versículo 10 até o 17, depois nós vamos começar no 4, do 1 até o 5. Eu queria falar a respeito de vocês uma coisa que me chamou, que me inspirou para poder fazer essa mensagem, foi relacionado a um pensamento que eu tive passeando em São Gonzaga essa semana. Eu estava tentando ajudar uma senhora da igreja aqui a comprar medicamento, e eu saí na rua e percebi que tinha bastante gente na rua. Eu achei que as pessoas estariam menos, mas as pessoas estavam. E conversando com algumas delas, as pessoas me disseram algo. Elas me falaram que elas não creem que essa quarentena é do jeito que é, elas têm suas próprias opiniões sobre as coisas. E isso me fez pensar sobre coisas que eu tenho lido e coisas que eu tenho estudado. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão muito desconfiadas.
as pessoas têm um modelo de pensar relacionado à ciência, as pessoas têm uma maneira de pensar relacionada à saúde, e as pessoas têm uma maneira de pensar relacionada à religião. Então, como eu posso falar assim, hoje as pessoas elas não aceitam muitos conselhos. Você fala para elas que você deve procurar um médico, que você deve estudar a tua doença, tomar remédio certinho, elas vão dizer que elas têm uma maneira, que elas conhecem, que elas não creem muito nisso, que elas querem, na verdade, se basear em algo que elas creem, que o pai ou a mãe passaram, alguém passou para elas. Você fala a respeito para elas de descobertas científicas de como o mundo funciona, elas vão falar a respeito de coisas que elas estão pensando, ideias que elas pensam. E se você disser, não, mas tal médico disse tal coisa, ela vai dizer, não importa. Se você disser para elas, olha, tal cientista fala tal coisa. Nós estamos agora num grande debate sobre terra plana. Tem voltado agora o debate sobre a Terra ser plana ou não é. E as pessoas simplesmente rejeitam os argumentos dos cientistas dizendo, eu olho para fora, eu tiro as minhas conclusões, eu não acho que seja. E nós chegamos à questão da vida com Deus. As pessoas têm dito, olha, a Bíblia fala tal coisa, eu olhei na Bíblia e disse tal coisa. Pastores têm estudado, estudiosos estudam a palavra, eles vão dizer, não me importa. Eu tenho as minhas teorias sobre como Deus funciona e eu tenho uma religião que funciona para mim. Eu acho que funciona assim. Só que isso tem me preocupado, porque eu vejo problemas nisso com a saúde das pessoas, vejo pessoas doentes, entrando em muitas doenças e realmente ferindo até pessoas próximas, como por exemplo as pessoas que não creem na vacinação, não levam seus filhos para vacinar baseado em teorias que elas inventaram, que elas acham que é, nas conspirações. E olha só o dano que isso causa na vida das pessoas na saúde. Eu quero falar a respeito também, imagina da questão da ciência, as pessoas agora duvidando dos livros de ciência, sem embasamento. Eu vi um cara no YouTube falar, olha o dano que isso traz para as nossas vidas. E imagina a vida com Deus. Como não é danoso você seguir as suas próprias orientações porque você acha que é. Então eu queria falar a respeito disso, que isso não é novidade na Bíblia, né? Isso não é novidade. O mundo que nós vemos hoje é um tempo assim. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, vai falar o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, quer seja tempo ou fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem teu ministério. Então esse texto aqui que Paulo escreve para Timóteo, o jovem Timóteo, ele está falando a respeito de como estava a situação naquela época. Então imagina hoje, se você fizer uma comparação, um escalonamento, como não seria diferente as coisas. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas estão bem céticas a todas as informações. Nós estamos vivendo tempo onde as pessoas não querem saber de Deus. Estamos vivendo tempo onde as pessoas elas estão criando religiões. Eu diria hoje que o cristianismo ele está muito abalado. Eu diria hoje que a religião que está em voga seria o eu mesmo. Seria o cristianismo que você inventou. Por exemplo, as pessoas seguem Jesus e dizem, mas para mim Jesus não é um camarada que vai cobrar coisas. Jesus para mim não é um camarada que é duro. Para mim Jesus é bonzinho. Bom, você inventou um Jesus. A palavra vai mostrar que Jesus tem momentos onde Jesus é muito duro e cirúrgico, onde ele nos cobra coisas para fazermos, onde ele fala, você deve deixar abandonar o pecado e fazer de tal maneira. Nós temos momentos na Bíblia onde as pessoas rejeitam e falam para mim, o meu Jesus é um Jesus que não vai deixar eu passar dificuldade e lutas. Parabéns, você inventou um Jesus, você inventou uma religião para você. E eu queria fazer um questionamento para você, será que você não está inventando uma religião, você não tem vivido uma religião inventada por você mesmo? Ou você está baseando a sua crença, você está fazendo na rocha da sua vida um alicerce seguro e forte, a palavra de Deus? Eu queria que você questionasse. É possível questionarmos igrejas, pastores, é possível questionarmos doutrinas, é possível questionarmos muitas coisas. A nossa base única e fixa é a palavra de Deus. E claro que nós estudamos a Bíblia,
Nós estudamos e tiramos dela as verdades para as nossas vidas. E nós cremos que Deus dá o dom de ensino e mestre para muitos pastores, que vão tirar dela palavras. Mas a Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática das nossas vidas. E isso me entristece, porque eu vejo muitas pessoas lidando, por exemplo, esse problema de pandemia e doença, elas estão levando esse problema, colocando Deus de uma maneira que não deveriam. As pessoas colocam, essa doença, essa pandemia, essa doença que está vindo aí, ela tem é julgamento de Deus. As pessoas vão lá e criam uma teoria de que ela é um julgamento baseado em tal e tal palavra. Com certeza, a gente crê que o Covid, que é o coronavírus, ele de certa forma é uma maneira de Deus mostrar muitas coisas para nós. Pode ser um julgamento? Pode. É um sinal dos tempos? É. Mas existem muitas coisas, muitas camadas que nós não entendemos sobre o que Deus está fazendo. Mas as pessoas já têm suas respostas certas, elas não querem ouvir outras. E principalmente relacionado a isso, as pessoas dizem, para mim, essa doença, para mim aí, é tudo mentira, é Satanás fazendo, mentindo. E de novo as pessoas inventando suas teorias. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar para você agora, porque eu creio que você pode estar sendo afetado nisso na sua vida. A sua vida precisa girar novamente em um eixo bíblico. Eu queria que você entendesse esse momento de quarentena, como eu falei no domingo passado, como um momento onde Deus quer falar muitas coisas para nós. Muita coisa. Mas eu queria que você abrisse o teu coração e dissesse o que Deus quer falar comigo. O que Deus quer falar comigo através disso, né? São muitas camadas do que Deus quer falar com o mundo. Para uma pessoa, Deus pode falar algo, para outra pessoa, Deus pode estar fazendo outra coisa. Eu queria que você não se apoiasse em coisas inventadas por aí. E o principal fator, como eu vou descobrir? Você diz assim, poxa vida, quero descobrir. Será que eu estou inventando uma religião? Como é que será que eu vou descobrir isso? A palavra de Deus aqui vai falar um sintoma muito, muito profundo. Virá o tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Um dos sintomas para você descobrir se você está inventando um Jesus, se você está sendo bíblico, é se a tua religião tem espaço para ela bater em você, ou se ela é baseada apenas nos seus desejos. Se a tua religião ela concorda com tudo que você faz, ela é falsa provavelmente. O cristianismo bíblico que eu sigo, muitas vezes Jesus é duro comigo. Muitas vezes Jesus me confronta, eu tenho que mudar muitas coisas na minha vida. E às vezes Deus não me dá o que eu quero. Às vezes Deus diz não. O teu Deus pode dizer não para você. O teu Jesus pode dizer não para você. A maneira como você tem vivido Jesus tem sido bíblica ou tem sido apenas um desejo que você gostaria de realizar? Jesus diz não para você na maneira como você trata o teu esposo ou a tua esposa. Jesus tem confrontado você a respeito de como você tem gerenciado o teu dinheiro. Jesus tem confrontado você na maneira como você tem gerenciado as tuas emoções. Eu não sei. Mas se Jesus apoia tudo o que você faz, provavelmente você está fazendo igual esse pessoal aqui. Estão com coceira nos ouvidos e estão buscando mestres que falem o que eles querem ouvir. E não é mentira, gente, não é longe da realidade eu dizer hoje que as pessoas não estão a fim de ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir bênção, prosperidade, cura, querem ver essas coisas. Mas nesse tempo de crise, talvez eu vou ser alguém diferente, que vou dizer a você, talvez Jesus queira mexer na sua vida, queira confrontar você. Talvez Jesus queira destruir você e refazer de novo. São poucas igrejas que estão falando dessa mensagem. Eu fico muito triste de eu ser um dos poucos arautos do Evangelho, de estar agora falando disso, que talvez nesse tempo de crise, Jesus esteja querendo confrontar e destruir você. Destruir as suas crenças, destruir quem você é, destruir as suas prioridades, como nós falamos semana passada. E é sobre isso que é esse tempo. É sobre mudarmos e ouvirmos a voz de Jesus. Só que se você não estar atento no que eu estou falando aqui agora, você não vai ouvir Jesus, você vai ouvir a tua religião que você inventou. E por que isso acontece? Aí nós voltamos para 2 Timóteo capítulo 3, que vai dizer o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de bondade, mas negam o poder de Deus.
E eu queria que você entendesse o que eu estou falando para você aqui agora, de uma maneira bem profunda. As pessoas estão do jeito que estão hoje, com o coração endurecido para Jesus, por causa do problema chamado pecado. O pecado é uma doença muito pior que o coronavírus. O pecado, ele destrói a gente de dentro para fora e mata a gente com um sorriso no rosto. Porque a gente acha que está indo muito bem. Mas por dentro nós estamos secando, quebrando, por dentro nós estamos morrendo. Mas a gente acha que está tudo bem. E eu queria que você entendesse que a palavra de Deus fala que as pessoas estão buscando mestres para si mesmos porque elas estão em pecado. Elas estão com o coração endurecido. Eu queria que você meditasse sobre essas coisas hoje. Você está com o coração endurecido? O teu coração está endurecido? Você tem ouvido a voz de Jesus, tem buscado a Deus, obedecido ao que Jesus fala para você? O problema do pecado, ele é severo, porque além de nos destruir, ele tem o problema principal, que é a separação do homem com Deus, que leva à morte. Morte espiritual, uma morte que nos consome. E esse problema me preocupa muito mais que qualquer epidemia. Eu queria que você buscasse hoje uma palavra muito especial, arrependimento. Que você entendesse, puxa vida, quem sabe eu sou uma pessoa que tem dificuldades de ouvir a voz de Jesus, tem dificuldades de ouvir a voz de Deus, porque eu não concordo que Jesus fale algumas coisas que me machucam, pois eu digo a você, deixe Jesus te ferir. Arrepende do teu pecado. Olha o que o mundo está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo aqui hoje, que nos últimos dias as pessoas estão com o coração tão endurecidos, fechados nela. E eu acredito que a doutrina que eu tenho que falar hoje, e eu queria apontar para vocês, existe um movimento agora, novo no mundo, que é a teologia do coach, né? O coach, ele é uma modalidade que tende a falar com o sentimento das pessoas, as emoções. Foi detectado no mundo que as pessoas estão com problemas no mindset, na maneira delas de pensar. Eu não tenho nada contra o coach, eu acredito que ele é muito útil, tem seu valor. Existem pessoas que precisam, e existem pessoas que têm as suas crenças limitantes, concordo. Mas eu não concordo que Jesus seja coach. A teologia de Jesus não combina com coach. Porque o coach fala a respeito de você se sentir bem, de você olhar para ti mesmo, de você procurar a felicidade em ti mesmo, de você ser super poderoso, de você poder fazer o que você quiser. E Jesus não é assim. Jesus é aquele cara duro que vai olhar para você e dizer, meu filho, você está em pecado. Meu filho, você tem que mudar. Isso que você está buscando não é bom. Isso que você está buscando não é o que eu quero. Você está errado, meu filho. Você está errado, você está em pecado. Você vai dizer, Jesus, mas eu não vejo isso. Mas meu filho, a palavra de Deus diz assim. Então muitas vezes Jesus vai diretamente contra a você. E principalmente a palavra de Deus, ela não é feita em você ser feliz. E é aqui que eu queria chegar como um grande novelo de lã que nós temos conduzido nesse assunto. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem ouvir conselhos. Por quê? Porque elas têm suas próprias maneiras de viver. Nós detectamos aqui que as pessoas estão fazendo isso porque elas estão em pecado. Mas por que as pessoas simplesmente não ouvem Jesus? Porque a maneira que elas estão vivendo, os conselhos que elas estão seguindo, é para fazer elas mesmas felizes. Elas estão buscando a sua própria felicidade. Elas estão procurando ser felizes, preenchidas. E a palavra de Deus fala que a alegria do ser humano não está em ser preenchido. A alegria do ser humano não está em ele procurar sua felicidade. Porque a palavra de Deus vai nos falar no livro de Jeremias que o coração do homem é enganoso. E não brota coisas boas no nosso coração. Romanos capítulo 3 fala que todos os homens pecaram e estão distantes da glória de Deus. Então nós temos uma máquina em nosso peito, uma máquina que produz pecado. Então se você se basear pelos teus desejos, você só vai colher afastamento de Deus. Você vai colher fruto do pecado. Então eu gostaria hoje que você vivesse de uma maneira diferente. Você tem que buscar sua felicidade em Jesus. Nós somos felizes nós somos felizes à medida em que nós nos preenchemos de Deus e da palavra dele. Só aí você vai encontrar felicidade. Não é num casamento, num novo relacionamento, ou você, no caso, afogando e preenchendo os teus desejos carnais de bebida, de dinheiro, de sexo. Não é aí que você vai encontrar sua felicidade. A palavra de Deus diz que o homem é feliz quando encontra em Jesus o motor da sua vida. Eu queria que você pensasse nessas coisas hoje. Eu trouxe várias coisas.
Eu trouxe várias coisas para você meditar hoje. Eu queria que você fosse uma pessoa que reavaliasse nesse momento. Você é uma pessoa que duvida de médicos? Por quê? Você tem informação? Você é uma pessoa capaz de duvidar dos médicos? Quem sabe deixa os médicos fazerem seu trabalho. Você é uma pessoa que duvida da ciência? Qual a sua formação para duvidar da ciência? Qual é o teu estudo? Você é uma pessoa que tem dificuldade em crer no que a palavra de Deus fala? Qual é a tua formação? Se você não gosta de ouvir pastores, ouça a palavra. Ouça a Deus, que é muito mais sábio do que você. A minha palavra hoje para você é confronto. Confronta quem você tem seguido. Que a tua religião seja Jesus. Que a tua religião não seja você mesmo. E se você precisar terminar essa palavra aqui hoje e se arrepender de algum pecado, faça isso. Se você precisar começar a brigar além do vírus do corona, você precisar lidar com algum vírus do pecado na sua vida, faça isso. Mas, por favor, entenda que a tua missão é você seguir a palavra de Deus. Nós, como seres humanos, só vamos ser felizes à medida que obedecemos a Jesus. Obediência é uma palavra muito forte aqui. E, por último, a última coisa que eu queria ressaltar para vocês aqui é a respeito de comunicar isso para os outros. A palavra de Deus vai falar em 2 Timóteo capítulo 4 a respeito de você fazer o trabalho de um evangelista e de pregar a palavra. Toda vez que Deus te der a oportunidade, prega isso. Prega a palavra. Não prega a tua filosofia. Eu queria que você pensasse nisso hoje. Você tem pregado o que para as pessoas? Eu fui numa igreja muito gostosa, muito boa, o louvor é legal, o pastor fala de um jeito bonito, não tem muitas regras. Querido, você está totalmente errado. Você está buscando um Jesus que você inventou. Você tem que procurar uma igreja que seja parecida com Jesus. Uma igreja que seja parecida com a palavra. Você tem que procurar uma igreja que verta, que saia dela o leite puro que vem da palavra de Deus. E você tem que estudar a Bíblia, amar e confiar em estudiosos da palavra que são sãos. E você, quando comunicar essas pessoas, comunique isso. Olha, eu poderia aqui falar para você a respeito de um Deus que te enche de bênçãos, mas eu estaria mentindo. O meu Deus é diferente. O meu Deus é um Deus que quer consertar a tua vida. E Ele precisa que você mude algumas coisas, algumas facetas no teu coração. Eu queria que você pensasse sobre essas coisas hoje. E eu queria conduzir agora, nós vamos ter um momento de conversa em pequenos grupos. Eu vou fazer uma oração e depois disso vem algumas perguntas. Eu queria que você debatesse. Queria que você fizesse esse debate, né? Algumas perguntas muito importantes. Converse com seus familiares. Eu queria que você orasse depois disso. Tivesse um momento de oração por eles. Pedidos de oração como: Senhor, nos ajuda a enfrentarmos essa crise da maneira certa na palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a mantermos o foco em Ti. Eu falo essa palavra hoje para vocês. Poderia falar tantas outras coisas, porque eu vejo que o povo está precisando ouvir a voz de Deus. Mas como o povo vai ouvir a voz de Deus se eles não estão ouvindo Deus? Se eles estão ouvindo a religião própria que eles inventaram? Converse com seus familiares. Ame eles. Se você sentir de Deus, de se abrir, de pedir ajuda para eles, dizer: olha, eu tenho dificuldade nisso que o pastor falou. Eu tenho dificuldade de ouvir a palavra de Deus porque ela muitas vezes eu não gosto, não concordo. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela disse que ela não gosta de Deus duro, ela gosta de Jesus bondoso. Eu tive que dizer para ela que aquilo era mentira, que aquele Jesus que ela inventou era falso. Abre o teu coração. Qual lado de Jesus você precisa transformar? Queria fazer uma oração com você. Fecha os teus olhos, dá a mão para o teu familiar. Se você estiver sozinho, sinta-se abraçado por Jesus. Mas vamos ter um momento de oração. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que nos abençoe. Pedimos a Ti que nos cuide. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos ensinando a ouvir essa palavra hoje com os ouvidos certos. Nós temos dificuldade, Deus, de ouvir o Senhor. Nós queremos ouvir a nós mesmos. Nesse tempo de tanta descrença que nós vivemos, de crer em misticismos e próprias ideias, que o Senhor seja nosso farol, para que a gente não caia nesse erro, que a gente busque o Senhor Jesus, que a gente busque quem Jesus é de verdade, que a gente não invente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Preenche nosso coração. Que o Senhor esteja abençoando cada um que está nos ouvindo agora, nos enchendo de esperança e alegria, em nome de Jesus. Amém.